Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 4 de setembro, é destaque nesta edição do Jornal de Blumenau. Casal fica gravemente ferido em acidente com moto na Via Expressa. Homem é preso em flagrante por manter companheira de trabalho presa em casa e praticar abusos sexuais. Polícia Civil de Gaspar cumpre mandados em casas de fiscais e também de ex-secretários em operação de combate à corrupção na cidade. Complexo viário que vai ligar o trânsito de 2 bairros da região norte deve ser liberado em dezembro. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O aumento da nebulosidade e a instabilidade do tempo pode baixar a temperatura em Blumenau nesta quinta-feira. Até sexta-feira, a temperatura deve seguir mais amena. Já no final de semana, sábado e domingo, deve voltar a subir com o tempo firme e a presença mais constante do sol. Confira agora a previsão do tempo para amanhã com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Na quinta-feira vamos ter mudanças nas condições do tempo devido à passagem de uma frente fria sobre Santa Catarina. A partir da madrugada da quinta-feira vamos ter a condição para chuva de fraca a moderada intensidade que pode vir acompanhadas de algumas trovoadas. Essa condição de tempo mais instável se mantém pelo menos até o início da noite da próxima quinta-feira. Ao longo do dia vamos ter o céu variando entre nublado e encoberto e a temperatura em gradual declínio. Vamos ter a máxima ocorrendo ali durante o início da tarde, variando em torno dos 18 graus. Mas ao longo da tarde, também durante a noite, a temperatura entra em gradual declínio e a temperatura mínima, que geralmente ocorre no amanhecer, vai ocorrer no final da noite e vai variar em torno dos 13 graus. Mas para a próxima sexta-feira já vamos voltar a ter aquela condição de tempo firme com o sol aparecendo por aqui. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Duas pessoas tiveram ferimentos graves após o condutor de uma moto se perder em uma curva e atingir o canteiro central da Via Expressa em Blumenau no início da tarde de hoje. O condutor e a mulher, que também estava na moto, foram conduzidos ao hospital. O atendimento ao acidente provocou lentidão no trânsito da Via Expressa na região próxima ao Casep. Um caso de polícia em Blumenau chamou a atenção nesta semana. No cumprimento de um mandado de prisão em aberto ontem, a polícia descobriu que um homem mantinha uma mulher presa em casa e abusava sexualmente dela. A vítima era colega de trabalho desse homem, que é natural do Pará, assim como a mulher, mas eles só se conheceram em Blumenau na empresa onde trabalhavam. O homem tinha mandado em aberto por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas no Pará. Quando os policiais chegaram no local onde ele morava para cumprir o mandado, encontraram a mulher. Ela informou que o homem retirou seu celular e a mantinha presa em casa, por isso não conseguiu pedir ajuda. Ele foi preso em flagrante por sequestro qualificado com fins libidinosos e estupro. Mais um caso de superfaturamento em serviço público é investigado aqui na região. A Polícia Civil realizou hoje a Operação Limpeza Urbana, que investiga um esquema de superfaturamento no Serviço de Limpeza Urbana de Gaspar, entre os anos de 2017 e 2023. Foram cumpridos mandados de busca nas casas de fiscais
dos contratos e de ex-secretários de obra, onde foram identificados pagamentos de superfaturamentos. O repórter Belmiro Avancini tem mais informações. A operação verificou casos de medições superfaturadas, especialmente em áreas verdes no município de Gaspar. Essas medições, inclusive, superavam a área total do terreno. Isso tudo com aval dos fiscais da prefeitura. A Polícia Civil, inclusive, recebeu documentos e informações sobre os serviços relacionados à limpeza urbana, como varrição manual e mecanizada, capina, roçada, entre outros. Todos foram realizados em vias públicas de Gaspar. Também foi confirmado que antes do esquema, o serviço era prestado pela Secretaria de Obras, vinculado à Prefeitura, mas passou a ser prestado pelo SAMAI da cidade de Gaspar. A pessoa que ocupava o cargo de secretário de Obras na época, hoje é a mesma que está na presidência do SAMAI, segundo o relatório da Polícia Civil. A gente lembra que essa operação está acontecendo na cidade de Gaspar, junto com a 4ª Delegacia especializada em combate à corrupção, que é da Polícia Civil da vizinha cidade de Gaspar. A candidata a prefeita pelo PSOL, Rosane Magali Martins, foi a entrevistada de hoje na série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Blumenau. O programa vai ao ar ao meio-dia e é reprisado às 10 horas da noite. Daqui a pouco você pode rever a entrevista com a candidata do PSOL. Amanhã, a entrevista é com a candidata do PT, Ana Paula Lima. Na sexta-feira, com o candidato do Podemos, Ricardo Alba. E na segunda-feira da semana que vem, com o candidato do Novo, Odair Tramontim. O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou aos eleitores a consulta dos locais de votação daqueles que solicitaram a transferência temporária de sessão eleitoral. Na página do TSE, basta clicar no menu Serviços Eleitorais, na barra superior da página, e depois acessar o título e local de votação. Depois é só pesquisar pelo nome ou título de eleitor. Também é possível fazer a pesquisa pelo CPF. A página traz o número da inscrição eleitoral, a zona eleitoral e o local de votação com o endereço completo. Menos da metade dos prefeitos no atual mandato vão concorrer à reeleição nas eleições municipais em Santa Catarina. São 136 prefeitos que buscam o segundo mandato em outubro. O número representa 46% dos 295 municípios do estado. Entre os concorrentes à reeleição estão os prefeitos de Florianópolis, Joinville, São José, Palhoça, Chapecó e Jaraguá do Sul. Pelos dados do TSE, Santa Catarina tem o 4º menor percentual do país de prefeitos que concorrem à reeleição em 2024. Hoje eu vou trazer algumas dicas para te ajudar na organização das suas finanças pessoais. Muitas pessoas que eu conheço dividem comigo a dificuldade que elas têm numa organização mensal das contas. E eu vim aqui te dar algumas dicas para ficar mais fácil, para facilitar e você aí não esquecer de anotar. Sabemos que as planilhas, elas são fortes aliadas quando diz respeito à organização. Porém, na maioria das vezes, não estamos com o computador ali aberto no ato da compra. Então, segue lá algumas dicas para você não esquecer de anotar nada, tá? Primeiro, você pode fazer um grupo com você mesmo no WhatsApp e bater foto de todos os cupons. Comprou uma coisa? Bate foto. E
bota ali no grupo, depois chega em casa, transfere para planilha, para o planner, caderno, enfim. Outra dica é, você pode utilizar também o bloco de notas mesmo do teu celular, do teu aplicativo, e gastou o dinheiro, anota ali, valor da compra, o motivo e a data. Outra situação também, você pode utilizar, hoje nós temos nos aplicativos de celular vários modelos ali que vem facilitando também o nosso dia a dia. Então, vai lá, pesquisa na internet, escolhe um aplicativo da sua escolha e comprou, abriu o aplicativo, anotou ali, fechou, já vai estar guardadinho ali no teu, para você depois ir lá pesquisar. E uma outra dica também, se você não gosta muito de aplicativo, enfim, dessas demais que eu dei aqui, você pode simplesmente guardar o cupomzinho fiscal. Sabe aquele cupom fiscal que você ganha quando você compra no supermercado, posto de gasolina, enfim? Pega aquele cupomzinho, bota na bolsa e acumulou ali, deixou 1 dia, 2 dias, 3 dias, chega em casa, tira aqueles papeizinhos e começa a anotar ali na tua planilha, agenda, caderno, enfim. Então, esses são 4 dicas que eu quero te dar para você não esquecer de anotar os teus gastos e te facilitar ali na hora de fazer essa gestão mensal, tá bom? Que é fundamental, como eu já falei aqui, até para você depois fazer a divisão, o planejamento financeiro, vão fazer importante, né? Você ter essas dicas, você saber como é que é o teu gasto, o teu comportamento, para depois você até saber quanto que deve fazer de reserva e tudo mais, tá? Então, espero que eu tenha te ajudado. Até a próxima quarta-feira com mais dicas. Janarísio participa todas as quartas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. A ponte que vai ligar as comunidades dos bairros Badenfurt e Texto Salto na rua Mike Anderson Deck teve a parte de lançamento de vigas finalizada. A expectativa é entregar a estrutura até dezembro deste ano. Neste momento, os trabalhos estão concentrados na terraplanagem e na drenagem. Logo começa a confecção das cabeceiras e, por fim, toda a parte do entorno da ponte, incluindo a pavimentação asfáltica de acesso pelos 2 lados da estrutura. Além da ponte, será instalada uma nova rede de abastecimento de água no local. Lembrando que a estrutura que está sendo erguida possui 60 metros e substitui o antigo pontilhão, que era utilizado aqui pela comunidade, mas que foi interditado pela Defesa Civil há alguns anos atrás. Essa nova ponte vai fazer a ligação entre as ruas Mike Anderson Deck e Bernardo Scheidemantel. São aproximadamente 8 milhões de reais que estão sendo investidos na nova ponte. O complexo viário da Mike Anderson Deck, que está sendo viabilizado com recurso do governo do estado, vai disponibilizar, além da ponte, toda a pavimentação do entorno e mais a implantação de uma nova rede de abastecimento de água no local. Termina na sexta-feira o prazo para inscrições no concurso Rainha da Oktoberfest. Para participar, as candidatas devem ter nacionalidade ou naturalização brasileira, residir em Blumenau há pelo menos 1 ano e ter no mínimo 21 anos completos até o dia 27 de outubro, que é a data final do concurso. Além disso, não podem ter sido rainhas em edições anteriores, embora podem ter sido primeira ou segunda princesa. A inscrição pode ser feita pessoalmente na Vila Germânica. Olá, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau. Vamos destacar a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nós tivemos 2 partidas à noite da terça-feira e um jogo isolado hoje à noite movimenta a 2ª divisão do futebol brasileiro. Ontem, melhor para os paulistas, 2 jogos, 2 vitórias. O Mirassol em casa venceu o América Mineiro pelo placar de 1-0.
Já o Guarani de Campinas voltou a vencer na competição, venceu o Coritiba pelo placar de 2-1 lá no Brinco de Ouro. Hoje à noite a bola rola lá em Goiânia para Vila Nova e CRB. O Vila Nova é outra equipe que está na parte de cima da tabela. Já o CRB, os catarinenses estão de olho na equipe do Alagoas, porque está na parte de baixo da tabela. O bom, principalmente para a Chape e para a equipe do Brusque que jogam ainda, é que o CRB não consiga pontuar na abertura desta rodada do Campeonato Brasileiro. A seleção brasileira de futebol segue a sua preparação para o compromisso da próxima sexta-feira contra a seleção do Equador. O Brasil joga no Major Couto Pereira, lá em Curitiba, na capital paranaense, às 22 horas, abrindo mais uma rodada aí dupla das eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA do ano que vem. A seleção brasileira joga nesta sexta-feira, 22 horas, contra a seleção do Equador e depois volta a campo na terça-feira, também 22 horas, desta vez contra a seleção do Paraguai, lá no Defensores del Chaco. Rodada dupla para a equipe do técnico Dorival Júnior, que levou aí algumas surpresas para dentro desta rodada das eliminatórias sul-americanas. Lucas Lima, que já estava aí lá no São Paulo e já não estava sendo convocado, e aí tem o novato da turma, o Estevão, do Palmeiras, que tem feito um bom campeonato brasileiro. Um abraço, Jorge. Amanhã a gente destaca mais do esporte aqui no Jornal de Blumenau. A seguir vamos falar sobre o crescimento de cirurgias plásticas entre adolescentes. A gente volta já já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Olha a fruta fresquinha. Fruta fresquinha e mais barata. Oferta relâmpago, pague um, leve dois. Aí estranha em casa. Pessoal, quem seguir na rede ganha desconto. Banco Online. Vem cá, você fez também uns cursos pra MEI do Sebrae? Esse aqui? Esse mesmo, ó. Menino, você sabe que tem vários cursos pra quem já é MEI e quem quer ser MEI, né? Sensacional demais isso. Quer abrir, melhorar ou inovar? Chega junto com o Sebrae. Sebrae.com.br/MEI. O coração do Brasil bate aqui, na Oktoberfest Blumenau. De 9 a 27 de outubro, atrações exclusivas que vão fazer seu coração bater ainda mais forte. Garanta já o seu ingresso e venha se apaixonar pela Oktoberfest Blumenau. Prefeitura de Blumenau. Center Pisos, pisos laminados e PVC. Há mais de 15 anos no mercado. Venha nos fazer uma visita. Rua Almirante Tamandaré, 589, Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Você já pensou em passar a sua eternidade em um jardim? Aqui no Jardim da Saudade é assim. Natureza, flores, pássaros e muito verde. Um verdadeiro refúgio de paz e tranquilidade. Jardim da Saudade, o jardim mais belo de Blumenau. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 141% no número de cirurgias plásticas
no público entre 13 e 18 anos. O Brasil segue como um dos líderes no ranking de países que mais fazem procedimentos estéticos no mundo, sendo a lipoaspiração e a abdominoplastia os mais procurados pelos brasileiros. O médico cirurgião plástico Samuel Coman, de Blumenau, explica mais sobre esse cenário aqui para a gente. Obrigado pela participação do senhor, doutor. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. E eu queria dizer então que isso é totalmente verdadeiro, né? E as pessoas então têm procurado por essa melhora corporal, fazendo essas cirurgias de abdominoplastia e lipoaspiração, que realmente é a cirurgia de maior procura hoje em dia, dessa melhora corporal, de melhorar o belo, porque todo mundo quer se ver bonito, ninguém quer se ver feio, todo mundo quer se ver melhor. Mas isso que hoje a gente chama de um poder, que é o capital visual, ele nos adolescentes ele é um pouquinho diferente. E nos adolescentes, as cirurgias mais procuradas são as cirurgias de mama pelas meninas e as cirurgias de ginecomastia pelos meninos. E as cirurgias de orelhinha abano. Depois vem as cirurgias de rinoplastia e depois vem a lipoaspiração. Então é um pouquinho diferente essa incidência de cirurgias nos adultos e nos adolescentes. Agora, o que faz crescer essa procura por cirurgias plásticas entre os adolescentes? Então, eu creio que a questão da insatisfação, de que a pessoa ela não consegue nem tão pouco reconhecer a identidade dela e saber quem ela é, e isso está realmente causando uma confusão no adolescente. Porque veja bem, o adolescente, a juventude é uma fase intermediária, porque nós temos a fase da infância e nós temos a fase adulta. A fase da juventude, por exemplo, no mundo judaico, é colocado como um número, 13 anos. Mas a gente sabe que tem meninas que estão tendo uma menstruação muito precoce, com 8 anos. Então com 11 anos já é aquele boom de hormônios e a menina se olha e ela começa a ter alterações, mais a mídia, mais a alimentação. Então isso está sendo realmente muito precoce, porque 13 anos já era algo que seria um marco, né? Seria um número. Então 13 a 18 anos. E essa fase é uma fase que na verdade a gente vai sendo vigiado e acompanhado pelos pais. E existe um outro senão. O outro senão é que existe também, né, nos princípios, a que a gente possa honrar, amar e respeitar pai e mãe. Então, primeiro deles, né, a gente reconhecer a própria identidade. Segundo deles, honrar, amar e respeitar pai e mãe significa: o pai e a mãe da gente são mais velhos, então eles têm um pouquinho mais de experiência. Eles devem sim dar aquele chutezinho, né, para que a gente possa seguir, colocar luz para que a gente siga, mas tem que ser de uma maneira que tem que ser conversado, tem que ser negociado. Então muitas vezes eu creio que esse adolescente, se o pai e a mãe eles estão com um pouco de dificuldade nisso, deve sim levar para o profissional, que a gente conversa, a gente aconselha, a gente vai trabalhar um pouquinho as 4 áreas desse indivíduo e tratar ele de uma maneira que nós vamos acolher ele de uma maneira integral e sistêmica. Não é apenas chegar lá e fazer uma cirurgia? Felizmente não é. Doutor, tem crescido muito o número de meninas adolescentes, por exemplo, né, que buscam consultório para cirurgia de mama, por exemplo, para aumentar ou diminuir? Muito. Então, assim, essas são 2 procuras, mas a procura ainda é maior para a retirada da mama, para a diminuição da mama, que acontece nessa fase pelo boom que dá, pelo estirão hormonal que dá. Muitas das meninas também elas começam a ficar muito comilonas, assim como os meninos. Geralmente os meninos acabam indo mais para atividade física, não notam muito, mas às vezes aumenta a mama. E as meninas, elas, até por ansiedade, por não saber controlar a ansiedade, é uma questão de nutrição emocional que eu chamo, porque a comida acaba sendo algo para preencher, algo que falta. Então, ela começa a se alimentar e a mama é tecido mamário e gorduroso.
Por isso que essas meninas, então, além de ter uma hipertrofia virginal, que seria algo genético, acabam aumentando a mama. Mas, de fato, essas meninas, muitas das vezes, elas vão acabar indo para a cirurgia e ter uma boa indicação cirúrgica, porque isso realmente atrapalha a autoestima delas. Pode prejudicar lá na frente. Pode prejudicar, muitas vezes não é nem lá na frente, é naquele momento já, porque acaba tendo algo ali de emocional e vai atrapalhando. Inclusive alguns terapeutas e psiquiatras acabam falando, né, para mim que nós fazermos a cirurgia vai ser parte do tratamento desse adolescente. Agora, existem muitas meninas que procuram pelo efeito contrário, não para retirar, mas sim para incluir, que também não se aceitam do jeito que são? Isso. Então, acontece sim das meninas, porque é uma questão de feminilidade a mama nas mulheres. Então, às vezes, a menina ela não se sente feminina, porque ela não consegue ver aquele volume, né? E ela não consegue entender que além do corpo físico dela, para que ela se sinta satisfeita, tem muito mais coisas. Mas a gente vai conversar com ela e vai colocar isso. É claro que tem meninas que realmente, a gente já vê por uma situação genética, que elas não têm mama. Se passaram-se 3 anos desde a primeira menstruação, a gente já pode fazer uma boa indicação, conversando em relação a tamanho e tal, e a gente entra numa situação que a gente vai negociar isso e vai estabelecer como é que a gente vai subir os degrauzinhos para chegar nessa visão futura dela. Mas há muita procura. Há muita procura. Doutora, em que idade é indicado o início de uma cirurgia plástica, né? Tem uma idade mínima, por exemplo? Então, olha só, se nós considerarmos 13 anos uma média, aos 16 anos, geralmente esse adolescente ele já vai estar preparado para fazer e já se torna inclusive mais seguro. Então nós vamos fazer todos os exames como se faz num adulto, vamos estabelecer se existe algum grau de risco, se existe alguma outra doença associada, pedir todos esses exames, operar no lugar certo e sempre ver cada paciente individualmente, que eu falo que é customizado e personalizado. E a gente tem sempre um auxílio de um terapeuta ou de um psicólogo ou de uma psicóloga para que a gente possa entender todo esse cenário. A gente sabe que com o advento das redes sociais, né, os adolescentes principalmente se expõem muito nas redes sociais e todo mundo quer estar bonitinho, né? Mas em que casos deve-se procurar uma cirurgia plástica, doutor, nessa faixa de idade? Então, eu creio que quando você começar a ver que o adolescente ele está se escondendo, ele está se esquivando de fazer uma atividade física, mesmo que seja na escola, né, que ele não quer fazer uma atividade física, eu creio que você pode sim procurar um profissional para que você receba toda essa explicação, todo o acompanhamento. Eu acho que o adolescente ele precisa de atenção. Então, pai e mãe, se muitas vezes você está com dificuldade de lidar com isso, leve seu filho num bom profissional para que ele veja o seu filho de uma maneira integral e sistêmica, e caso não seja ainda o momento de fazer a cirurgia plástica, ele pode preparar para fazer a cirurgia plástica, mas ter ali uma orientação de um nutricionista, de um educador físico, de um fisioterapeuta, de um terapeuta, e que a gente possa estabelecer e acolher, né, esse indivíduo. De alguma forma, uma cirurgia plástica, ela pode interferir, né, no crescimento natural ou naturalmente no desenvolvimento de um adolescente? Então, se a gente seguir esses protocolos, se a gente atender, né, todas as diretrizes, não vai haver problema, porque o maior problema seria então nessas meninas que estão fazendo cirurgias para a colocação de implante mamário ou até mesmo de redução mamária. É importante a gente explicar que nessa idade a gente precisa manter a fisiologia da glândula. Existe uma cirurgia para adolescentes, quando a mulher não tem mama, para manter a unidade estética da mama intocada, nós fazemos uma cirurgia, que é uma videocirurgia com a colocação do implante mamário através da via axilar. Essa é uma indicação muito precisa para mulheres que a gente fala que não têm filhos, que são nulíparas e que não têm
um sulco mamário bem definido. Então, especificamente, esse tipo de cirurgia vai muito bem indicado, porque nós não vamos mexer na areola, não vamos ter problema com a amamentação. Essa prótese é colocada totalmente atrás do músculo e isso já é descrito desde 1992 pelo Dr. Tebbets. Dr. Samuel, muito obrigado pela participação do senhor, uma ótima semana. Eu que agradeço. E obrigado pelas informações também. À disposição, obrigado. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você, amanhã a gente se vê por aqui, até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio, Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.